Então, vamos a mais um outro vídeo sobre o cangaço. E eu estou sempre dizendo o seguinte: as minhas pesquisas são a partir de livros que eu li, né, de grandes autores, especialistas na área sobre o cangaço, e também vídeos que eu já assisti, filmes e material de revista, alguns documentos também que surgiram após aquele 28 de junho do ano de 1938 e sempre as dúvidas, digamos assim, o Angico existiu daquela forma, sempre todas as pessoas estão duvidando, né? Eu também sempre duvidei, porque se todos estão de acordo que é uma coisa assim nebulosa, aquele fato ali em Angico, os grandes autores, grandes pesquisadores do cangaço sempre colocaram em dúvida, como Paulo Gastão, Alcino Costa, entre outros. Então, gente, nós precisamos ter digamos assim, estudar a partir dessas pessoas que entrevistaram, que colocam vídeos no YouTube, que colocam vídeos no Facebook e que expõem suas matérias. Então, aí eu também tomo por base livros, né, da época, porque teve livros que foram escritos naquela época e os mais recentes. Bem, mas sobre o Lampião ali em Angico, ninguém sabe, ninguém viu, né? O Virgulino estava ali em Angico ou ele não estava em Angico, né? Ninguém viu o Virgulino fugindo, né? Mas sabe-se que dizem que ele estava ali, né? Olha, vejam só, ele estava ali realmente. Esses cangaceiros afirmaram que sim, a Sila, o Zé Sereno, e a Dadá, que não estava no momento, mas também falou, né, que o Virgulino estava ali em Angico. Ela soube através dos relatos dos ex-cangaceiros, né? E então, a dúvida é: o cerco que os policiais fizeram foi eficaz ou não foi eficaz, né? O Virgulino se evadiu daquele lugar ou o Virgulino não estava no lugar? Tudo isso são dúvidas, né? Segundo os policiais, eles já foram direcionados através de pessoas que disseram que o Virgulino estava ali, e então eles fizeram aquele cerco. O Bezerra, né? João Bezerra, ele programou todo aquele evento para aquele dia, porque ele precisava pegar o Lampião. Ele com as outras polícias de Sergipe, da Bahia, né, que todas eram interessadas. Quer dizer, todas as polícias eram interessadas, inclusive o presidente da República, Getúlio Vargas, que foi quem ordenou: acaba com o cangaço, pega o Virgulino. Mas essa questão sempre ficou na dúvida. O Virgulino foi embora dali, Virgulino não estava em Angico, Virgulino foi para Minas Gerais, Virgulino foi para Goiás, Virgulino foi para todos os lugares, mas ninguém localizou o Virgulino, a não ser depois de muito tempo que começaram a surgir os supostos virgulinos, né? Em vários lugares apareceram pessoas que, talvez movidas pelo desejo de ser um virgulino, de incorporar o virgulino, aí surgem essas pessoas, mas comprovadamente não. Porque, digamos aí, o Lampião de Buritis, o Lampião, como eu vi assisti a um vídeo da pessoa que ele arrastou um facão assim no chão e disse que era Lampião, mas a gente via e percebia que aquela pessoa não estava com as faculdades mentais sanas, assim, que não havia como você acreditar que aquela pessoa era o Virgulino, tanto pelo porte físico,
quanto pelas atitudes. O Virgulino, ele não era daquela maneira, segundo se vê na história, os relatos todinhos de quem o conheceu lá em Nazaré do Pico, e sabia das ações do Virgulino, que eram ações que eram assim, próprias, né, de uma pessoa psicopata. Né? Então, o Virgulino jamais mudaria de personalidade para ir sair dali de Angico e comprar fazendas, ser grande comerciante, ter determinadas coisas, uma vida assim, com uma família bem estruturada. Gente, impossível um psicopata mudar o seu, principalmente serial killer, mudar o seu, a sua maneira de ser, a sua personalidade. Eu me baseio nisso de acordo com os estudos científicos, né, que são da psicologia, da psiquiatria, né, que são estudos feitos, realizados e comprovados, por isso ciências, né? Então, então vejamos, quem foi a última pessoa que esteve com o Virgulino? Quais foram as últimas pessoas? Digamos, naquela manhã do dia 28 de julho do ano de 1938, que estavam com o Virgulino. Vejam só, se ele estava ali em Angico, naquela área, ele estava com os comparsas dele, né? Que ele estava com as pessoas daquele grupo, mas ao amanhecer do dia, ele estava com quem, gente? Ele deveria estar com a Maria de Ideia, a Maria Bonita, e com o Luiz Pedro. Por quê, gente? Vamos pensar, vamos analisar. O Virgulino Lampião estava mais abaixo do lugar em que a Maria foi pegar água, e o Amoroso, né? Então, se ele estava, digamos, a 80, 100 metros de distância, né? E quem era que estava ali? Estiveram ali a Maria, que saiu para ir para apanhar água, o Amoroso foi pegar água para fazer café, e o Luiz Pedro passa à frente da Maria, já ela havia sido alvejada por um policial, e o policial grita que a Maria está se evadindo do lugar, que ela tomba, mas ela levanta, né? São relatos, né? Do Panta de Godói, que escutou, corre, como é que se diz? A Maria vai fugindo, tem um outro termozinho, né? A bandida, né? Quem passou na frente da Maria, gente, do lado da Maria, correndo, vindo lá do lugar que o Virgulino estava, né? Foi o Luiz Pedro. Ele passou, segundo os relatos da Sila, do Panta de Godói, né? E também, por quê? Porque o Luiz Pedro passa ali, corre pelo lugar que ele podia correr, porque onde ele estava com o Virgulino não havia como ele fugir. O lugar não permitia, era um lugar que tinha ou a vegetação ou as pedras. Ali era, digamos, não tinha saída, ele tinha que passar entre dentro do tiroteio, que já havia iniciado com o primeiro tiro que foi dado em Amoroso. E o Amoroso não morreu no primeiro tiro, houve o segundo tiro. Depois atiraram, o Panta atira e bate na Maria. A Maria tomba, né, levanta-se e grita: compadre Luiz Pedro, acorde que o Lampião, mataram o Lampião. Vejam só, gente. E outra pessoa não havia chegado ali ainda, né? Nem os policiais. É quando, após esse fato, que o Panta de Godói, mais um outro policial, né, cortam a cabeça da Maria, ela ainda viva, segundo os relatos, ela ainda estava viva, e cortam-lhe a cabeça. Aí ele desce para ele mais 4 policiais. Vejam só, eles descem, né? Mais 3 policiais.
Aí eles descem e vão por ali, porque o cangaceiro que estivesse vivo ou estivesse ali naquele local, eles matariam, né? Porque eles estavam prontos para isso. Inclusive, eles haviam bebido para tomar coragem para poder fazerem aquele trabalho, que era o trabalho das polícias, que era de combater e matar os cangaceiros e levar a prova que haviam matado, né? Então, quando o Panta de Godoy sai de junto da Maria e desce, ele diz que passou pelas Caraibeiras e desceu e lá embaixo encontra uma pessoa, vejam só, uma pessoa que estava se debatendo sobre uma pedra, as vascas da morte, estava já, ele não tinha batendo assim, querendo levantar, e os pés batendo, mas ele não conseguia levantar-se mais, porque haviam já dado o primeiro tiro na cabeça do Virgulino. Então, aí o Panta, ele dá o segundo tiro, que é o tiro de misericórdia. E o primeiro, gente, o primeiro é que o mistério é o primeiro tiro. O segundo, Panta disse que deu. E em terceiro, chega o Sandy, o santo, que estava ali acompanhando o Panta, aí aponta e diz, esse daí é o Lampião, o Virgulino, você acabou de matar o Virgulino. Então, gente, o tiro saiu de onde? Se os soldados ainda estavam lá, perto de onde o Amoroso estava, houve aquele tumulto, né? A gente sente que, pelos relatos, aliás, os relatos da Sila, que foi mais da Sila, do Candeeiro, foi que, né, eles estavam mais distantes do Virgulino, eles não estavam próximos. Uma distância de, digamos, de 40 metros, 50, 70 metros, 80, eu não sei exatamente, mas a Sila disse que as barracas eram distribuídas assim, a cada 20 metros, 40 metros. Ela não falou em metros, mas uma distância que não era uma colada na outra. E o Virgulino estava lá embaixo, ele estava num lugar de difícil acesso e saída não havia, porque o Luiz Pedro passa dali, sai dali correndo e passa na frente e entra o tiroteio. Inclusive, não se tem relato que o Luiz Pedro passou com armas. Ele passou sem armas. E quando encontraram o Virgulino, né, se batendo lá na pedra, segundo o Panta de Godoy, ele não estava... a arma dele estava no lugar lá. O Durval também falou isso. Estava no lugar, não saiu uma bala sequer da arma do Virgulino, né? E isso Paulo Gastão até perguntou, questionou. Me diga uma coisa, como é que o Lampião, uma pessoa já experiente, né, tarimbada, a maneira de dizer, né, comandando um grupo, grupos e mais grupos de homens armados, ele era o cabeça, né, daqueles grupos, né? Havia o grupo do Virgulino e subgrupos, né? Porque ele dividiu os grupos porque havia muita rivalidade, havia muita intriga. Inclusive encontrei no livro de Amaury Correia, ele falando o seguinte, das mortes que haviam entre cangaceiros, né? Eles não viviam em harmonia, não, gente. O Virgulino, ele não era aquele, digamos assim, quando ele percebia que os grupos estavam querendo entrar no grande conflito, né? Que ia ter morte, ia ter alguma coisa, ele procurava fazer o quê? Alguns não obedeciam cegamente ao Virgulino. Ele não era tão líder quanto se fala. Ele tinha aquele, como todos, eu vou trazer agora assim, né, esse exemplo, como todas as pessoas que vivem no tráfico de drogas, que vivem assaltando, né, atualmente, né, entre essas pessoas eles se aproximam do outro para fortalecer, né, para fazer as grandes empreitadas, para, digamos hoje, para invadir um banco, não vai um só, não, vão 12, 15, 30, seja quanto for, eles vão ali bem munidos, né, já
analisaram, estudaram o ambiente, tudo, e era assim que o Virgulino fazia. Ele primeiro sondava, né, aquele ambiente onde ele queria ir atacar, e ele não ia só. O Virgulino nunca foi atacar ninguém, nenhuma vila, nenhuma cidade só em Mossoró, que ele não ia para a cidade, ele era bandido rural. Ele só ia assaltar em grupo, e ele ia nunca à frente, mas sim, ele ia comandando aquelas pessoas, mas ele não ia de peito, assim, aberto, como diz. Ele ia muito bem munido de armas, de balas, de tudo que é coisa. E lá em Angico, gente, o Virgulino estava com um rifle que estava num cantinho ali. Então, gente, vamos imaginar, né? Quem era que estava com o Virgulino, desculpa aí, com o Virgulino naquele momento? Supõe-se que, né, é a lógica, né? A Maria estava com ele, a Maria, o Luiz Pedro, né? E a Maria se afastou, né? E o Luiz Pedro ficou. Depois o Luiz Pedro sai correndo sem nada, sem arma, sem nada. Ninguém fala que o Luiz Pedro atirou, né? Que o Luiz Pedro entrou foi combater aquele cerco dos soldados, né? Ninguém falou em nenhum depoimento. Aí o Luiz Pedro sai e depois volta para morrer com os policiais ali, para os policiais matarem ele. Não, gente. Ele voltou porque ele queria certificar se ele havia matado o Virgulino realmente, porque o Virgulino eles diziam que morriam juntos, e também porque o Luiz Pedro, no meu entendimento, se ele deu o tiro na cabeça do Virgulino e ele queria se safar, queria se livrar do Virgulino, ele volta com o intuito de ter certeza se o Virgulino havia morrido, porque se o Virgulino houvesse saído dali, ele não tinha saído com a Maria. Gente, se a Maria foi pegar água, né? Como é que o Virgulino fugiu com a Maria? Como é? Né? É lógico que ele fugiria com o Luiz Pedro, que era quem estava com ele ali. Mas não houve isso. O Luiz Pedro, alveja, dá um tiro na fronte, aqui, né? Na testa do Virgulino e do Lampião, e corre. Não tem outra saída, nem para o Virgulino sair. Vocês imaginem que onde o Virgulino estava não tinha saída, nem para o Luiz Pedro, nem para o Virgulino, nem para ninguém. Por isso que as polícias não cercaram ali, né? Mas do lado que Virgulino estava, não houve nenhum policial indo em direção ao Virgulino. Quem foi em direção ao Virgulino foi o Panta de Godói. E se foi o Panta de Godói, foi ele quem atirou, deu tiro de misericórdia, porque o Virgulino não se evadiu dali, não correu e não fugiu, porque não tinha saída. Vejamos, repitamos, não havia saída onde o local que o Virgulino estava, até porque isso foi depois bastante... as pessoas duvidaram daquele lugar exatamente. Como é que o Virgulino ia entrar naquele alçapão ali? Ali não tinha saída, o Zé Serino já havia dito, aquilo dali não é um lugar, não tem como correr dali, né? Agora, os cangaceiros, eles saíram por onde tinha saída, mas ali, onde o Virgulino estava, inclusive, né, foram os estudantes da Faculdade de Direito de Recife para olhar o local, examinar o local, e disseram que o documento parecia uma coisa confiável, né? Aquele documento do Tenente Lucena, né? Então, nesse sentido que eu chego à conclusão que foi o Luiz Pedro, porque não havia saída onde Lampião estava. Era um alçapão. Ele entrou ali e não tinha como sair. A Maria saiu, gente, vou repetir, ela saiu de junto do Virgulino, vai pegar água, o Virgulino fica lá com quem? Com o Luiz Pedro,
né? O Luiz Pedro corre, mas ele corre por junto onde a Maria estava. Ora, gente, é para... né, a gente tem que entender exatamente isso. Então, e quem foi a última pessoa a encontrar o Lampião? As últimas pessoas a encontrar o Lampião e dizer que ele foi morto foi o Panta de Godói, que não sabia que estava terminando de matar o Lampião. O Sandy, que diz assim, esse daí é o Lampião, porque ele já havia, ele conhecia, foi coiteiro do Lampião, né? Então, gente, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar. Não tenho, assim, no meu entendimento, não. O meu entendimento é esse, e alguém que quiser discordar, é direito de cada um, né? E depois que Lampião foi para Minas Gerais, foi para Goiás, foi para outro lugar, no meu entendimento, como ele ia sair dali, sem passar entre os soldados? Como assim? Explique, né? Se der para explicar.